Meio-dia e 1 minutinho, é sabadão, 15 de maio, fim de semana friozinho, né? Leve, gostoso, para ficar de molho em casa, curtindo a família. Aqui na capital, a temperatura chega aos 21 graus hoje, no máximo. Quem cantou a bola para mim foi a Anny Lotterman. De olho, então, na janela aí do SP1, a gente enxerga um pouco de São Paulo, aí imagens da Avenida Paulista. Você vê que o céu tá claro, tem uma nuvenzinha ou outra, né? Mas tem um solzinho aí, né? Daqui a pouco a gente detalha como é que vai ficar a previsão do tempo com a Anny aqui para você. Obrigada pela companhia e por nos deixar partilhar essa sua hora do almoço. A SP1 começa agora com as principais notícias para você. Gente, muito boa tarde, prazer estar contigo. E nós abrimos essa edição do SP1 de hoje com um alerta aí para toda a população. Dia D de vacinação contra a gripe aqui na capital, né? Só que os locais para tomar a vacina contra o vírus influenza estavam praticamente vazios durante a manhã. A Nanda Apple rodou por alguns lugares, agora ela está numa escola de educação infantil no bairro do Belenzinho, na Zona Leste. E eu pergunto para você, Ananda, como é que está o movimento por aí neste momento para a vacina da influenza? Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Michele. Então, a gente está na escola Guilherme Rude e está devagar. Recém chegou essa senhora, que tem mais de 60 anos, ela já tomou as suas doses contra a Covid e agora veio fazer da influenza. Mas tá devagar durante a manhã. Até agora, 60 pessoas se vacinaram, que é um número mais ou menos perto de outras que eu já vi. As meninas aqui da triagem ficam esperando que chegue mais gente. 60 pessoas, a maioria idosas, só 2 crianças, não foi isso? Até 6 anos, e é o que temos por aqui. Eu já estive antes na Zona Norte, em outros locais, e também o movimento estava bem devagar. São Paulo está com 1.045 postos, escolas, UBS, drive-thrus, vacinando contra a Covid-19, contra a influenza, mas hoje o movimento está devagar. Ou o pessoal está com frio, ou está deixando passar o tempo dos 15 dias da primeira ou segunda dose da vacina contra a Covid, para daí fazer da influenza. Vamos ver esse movimento agora cedo. Na escola Vila Medeiros, na Zona Norte, tudo preparado para o dia D da vacina contra a influenza, mas quase nenhum movimento. A gente começou aqui desde as 8, só chegou um paciente até o momento, né? E tá bem fraquinho o movimento. Sem ninguém para atender, a funcionária que faz a triagem e trabalha em UBS aproveitou para tomar a dose contra a gripe. Na correria do trabalho, a gente acaba até esquecendo da gente mesmo. Mas hoje, aproveitando que estou trabalhando na campanha, eu tomei a dose da influenza. Só uma hora depois chegaram as primeiras pessoas. Mãe e filha acharam que poderiam ser imunizadas, mas elas não fazem parte do público-alvo. Ficou frustrada? Sim. A 1 quilômetro dali, na Vila Maria, a Escola Infantil Eduardo Carlos Pereira também estava paradona. Em 2 horas, as agentes aplicaram só 4 doses. O secretário da Saúde da capital, Edson Aparecido, esteve numa outra UBS na zona sul da capital e destacou a importância de tomar a vacina contra a gripe. Cerca de 755 mil pessoas que precisavam já tomar a vacina, 20% do total do público-alvo até agora. Nós também conseguimos já fazer a atualização de mais de 50 mil carteirinhas de crianças neste período, que também é um fato muito importante, né? Durante praticamente um ano, também por conta da preocupação com a pandemia, as mães deixaram de levar as crianças para serem vacinadas. Então, por isso esse esforço a mais da Prefeitura da gente conseguir avançar na vacinação da gripe. O infectologista e pediatra Renato Kfouri alerta para a importância da vacina nesse momento em que as temperaturas estão mais baixas. A gripe é uma doença que acomete todo ano 20 a 30% das crianças e 10 a 20% dos adultos, levando a uma enorme quantidade de consultas médicas, exames, uso de antibióticos, hospitalizações. E mais ainda, cerca de 800 a 1.000 mortes por ano acontecem pelo vírus influenza, o vírus da gripe. Uma vacina extremamente segura, não tem reações importantes. A vacina não causa gripe em ninguém, ela é feita com vírus morto. Pode ser aplicada em qualquer um, mas os grupos prioritários têm que estar atentos
porque são eles que adoecem com mais gravidade. A UBS da Vila Maria fica ao lado da escola infantil e está vacinando contra a Covid-19, mas também estava devagar. Das 8 às 10h30 da manhã, só 11 pessoas apareceram por lá, a maior parte com 55 anos em diante e com comorbidades. A capital manteve abertas as 468 unidades básicas de saúde para imunização contra o novo coronavírus, além de 24 drive-thrus e os 8 megapostos abertos ontem para quem chega a pé. Seu Vicente veio com a carteirinha mostrando que já tomou as 2 doses da Coronavac e fez mais a da gripe e a da pneumonia. Eu espero que todo mundo tome também, que é bom, né? Essa vacina, né? Para proteger mais um pouco, né? Independente da vacina de coronavírus que foi administrada, a vacina da gripe deve guardar um intervalo de 2 semanas. Então, seja na primeira, seja na segunda dose que tomou a vacina da Covid, espera-se 14 dias para fazer a da gripe. São 2 vacinas contra vírus diferentes. Então, não há nenhuma possibilidade da vacina da gripe proteger contra a Covid ou a vacina da Covid proteger contra a gripe. Por isso é importante receber as 2 vacinas. Tá aí disponível, né, gente? Tem que tomar a vacina. Você viu a orientação aí, né, do médico. Olha, os postos de vacinação contra a gripe ficam abertos até às 5 da tarde. E aí no site da Prefeitura da Capital, né, você está vendo aqui o endereço, você consegue localizar aí a escola mais perto da sua casa, verificar ali se está dentro do público-alvo. E é só ir, né, gente? Vamos se vacinar contra a gripe, tá? Sobre a vacina contra a Covid-19, a capital antecipou para hoje a imunização de profissionais da saúde com mais de 42 anos. Como a gente falou na reportagem, toda a estrutura ali de UBS, drive-thru e megapostos, né? Toda essa estrutura está lá montadinha e aberta para vacinar esse público. Aí, a partir de segunda-feira nova, os grupos serão incluídos na lista prioritária. Temos para vocês aqui que grupos são esses. Dia 17, aqui para você na tela, ó, quem entra? Grávidas e mulheres que acabaram de dar à luz, né? Que são as puérperas, que tenham comorbidades, tá, gente? Aqui na capital, profissionais da saúde com mais de 18 anos e que tenham comorbidades também poderão se inscrever ali na xepa da vacina agora, tá? Aí, terça-feira, que é dia 18, entra nessa lista de imunização. Motoristas e cobradores entram nessa lista de imunização. Motoristas e cobradores de ônibus do estado. Começa a vacinação para esse grupo. Na sexta-feira, dia 21 de maio, pessoas entre 45 e 49 anos com comorbidades e deficiência permanente entram no calendário do Plano Estadual de Imunização. Esse grupo é enorme, tá? Quase 1 milhão de pessoas. Então, notou aí, pegou, fica de olho ligadinho então. A família do prefeito licenciado Bruno Covas está ao lado dele no hospital. Ontem, né, nós anunciamos já aqui, o prefeito teve uma piora no quadro de saúde, foi sedado. De acordo com o último boletim médico divulgado, o estado é irreversível. Filipe Mancuso está no hospital, tem as informações atualizadas para a gente ao vivo. Filipe, boa tarde. Oi, Michele, boa tarde para você, boa tarde a todos. A família continua ao lado de Bruno Covas o tempo todo. Infelizmente, de quinta para sexta-feira, houve um agravamento considerável no quadro de saúde do prefeito Bruno Covas. A última atualização que a gente tem do estado de saúde dele foi essa atualização aqui do Hospital Sírio-Libanês às 7 da noite de ontem, né? E o corpo clínico diz que o quadro de saúde do prefeito Bruno Covas é, infelizmente, irreversível. Hoje, a gente está vendo aqui atrás, a movimentação de pessoas é bem menor do que foi ontem à noite, depois que essa nota foi emitida. Ontem à noite, por exemplo, muitos jovens lotaram aqui o saguão do Sírio-Libanês, muitos políticos, muitos amigos de Bruno Covas. Um padre também veio aqui até o hospital. Hoje cedo, como eu disse, a situação é um pouco mais tranquila por aqui. Quem veio aqui agora há pouco, até falou com os jornalistas, foi o presidente municipal do PSDB, o Fernando Alfredo. O Fernando é amigo de longa data do Bruno Covas, eles fizeram parte da juventude tucana do PSDB. Ele estava bastante emocionado, disse aí para os jornalistas que a família do Bruno está ao lado dele e, infelizmente, a situação é grave, como a gente disse. Até para a gente contextualizar um pouquinho, né, esse histórico do prefeito Bruno Covas, o
O prefeito está internado aqui no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 2 de maio. Foi um domingo. Ele se sentiu mal em casa e acabou antecipando a vinda aqui para o hospital para a retomada do tratamento aí contra o câncer, quimioterapia e imunoterapia. Na segunda-feira, um dia depois, os médicos constataram um pequeno sangramento, uma hemorragia, depois de uma endoscopia. O prefeito, a gente lembra, ele chegou a ser internado na UTI, foi entubado. No mesmo dia, ele acabou sendo extubado e transferido para uma unidade de terapia semi-intensiva, onde permanece até agora. A gente lembra também que Bruno Covas luta contra o câncer desde outubro de 2019. Ele veio fazer exames de rotina porque estava com dores na perna. Esses exames mostraram que ele estava com uma infecção na pele, uma erisipela, e daí em diante o câncer, infelizmente, ganhou terreno no corpo do prefeito. Agora há pouco, o prefeito em exercício, o Ricardo Nunes, e os secretários de Educação e de Saúde participaram de uma agenda da prefeitura, numa campanha de vacinação, e eles falaram sobre o estado de saúde de Bruno Covas. Vamos ver as entrevistas. Continuar cuidando da população, é o que ele sempre nos orientou, é o que ele sempre cobrou da gente, mesmo agora quando ele teve essa última internação, de que a cidade não parasse, que cuidasse das pessoas. Ele estava sempre cobrando de toda a nossa equipe coesa. O objetivo de manter a agenda é esse, de seguir exatamente o que o Bruno nos pediu. Não existe melhor homenagem ao prefeito do que a gente continuar trabalhando, do que a gente continuar atendendo a população de São Paulo, que elegeu ele e a mim para isso. O Bruno enfrentou a pandemia, enfrentou a doença, enfrentou uma campanha eleitoral de cabeça erguida, então acho que a melhor homenagem que a gente pode fazer a ele, exatamente, e ele quer que seja dessa maneira, é trabalhando, cuidando bem da população da nossa cidade. Dá uma palavra rapidinho. Esse ano completa 30 anos que eu conheço o Bruno. E tenho certeza que ele ficaria muito bravo com a gente se a gente cancelasse essa agenda. Muito obrigado. Olha, daqui a pouco o Filipe Mancuso volta, para atualizar as informações sobre o estado de saúde do prefeito. Então, a qualquer momento, a gente volta a tocar nesse assunto. Agora vamos falar da previsão do tempo, com a Anne Lotterman já aqui conosco. Boa tarde, Anne. Oi, Michele. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Anne, e aí? Essa noite foi gelada. Eu gosto. Pois é, foi bem gelada, foi difícil de sair da cama hoje cedo, Foi difícil, mas aí à tarde, esquenta um pouquinho? Então, a temperatura não vai subir muito hoje à tarde não, tá, Michele? Boa tarde para você, boa tarde a todos de novo. Essa noite, gente, a temperatura chegou aos 12 graus no extremo sul da capital, em bairros como Marcilac e Parelheiros. Vamos dar uma olhadinha no céu da capital nesse momento? Hoje ainda teremos muitas nuvens no céu, a temperatura fica baixa, com máxima de 21 graus, agora 20 graus na capital. No sol, aquele estilo, no sol fica quente, na sombra fica frio e pode chover ainda fraquinho ao longo da tarde em alguns pontos da cidade, viu, Michele? Agora vamos lá, hoje, condição ainda de chuva nessa área aqui, do sul do estado, região do Vale do Paraíba, até divisa aqui com o sul de Minas Gerais. Na área amarela, aí sim o tempo fica firme e não chove. No interior, as temperaturas já começam a subir. Em Birigui, Presidente Prudente, por exemplo, 28 graus. Marília, 26, Ribeirão Preto, 27 graus. Já nessa faixa leste aqui, o frio que vem do mar ainda mantém as temperaturas um pouco mais baixas. E domingo? Domingão vai chegar com o tempo firme em grande parte do estado, porque uma massa de ar seco ela ganha um pouco mais de força em todo o estado. Previsão de chuva fraquinha só no litoral sul da capital e também aqui na Serra da Mantiqueira. Aqui na capital não tem condição de chuva, ainda teremos muitas nuvens no céu. O dia começa com mínima de 14 e a máxima chega aos 23 graus. Em Budas Artes e Santo André, máxima de 20 graus. Arujá, 22 e Santana do Parnaíba, 23 graus neste domingo. E para quem gosta de calor, a semana vai começar com temperatura um pouco mais alta, vai variar aí entre 25 e 26 graus, mas as madrugadas vão continuar frias aí entre 13 e 14. Não tem previsão de chuva, pelo menos até quarta-feira, Michele. Perfeito esse clima para mim. Perfeito, maravilhoso, né? Até mais tarde. Anne, obrigada. Tchau, tchau. Até mais tarde.
Gente, sábado aqui no SP1 a gente tem encontro, né, com a equipe do G1 para falar sobre alguns boatos em relação à Covid-19, né? Fato ou fake? Hoje, quem está ali a postos já assumiu o lugar é Paula Paiva. Paulo, que está aqui com a gente. Paulinha, boa tarde para você, bem-vinda. Boa tarde, Michele. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o SP1. Olha só, tem mentira circulando nas redes sociais sobre uma possível relação das vacinas contra a Covid e o câncer de mama. Uma mensagem falsa diz que as vacinas contra a Covid podem causar câncer de mama. Isso é mais uma fake sobre as vacinas. Essa teoria falsa ganhou impulso em sites de grupos anti-vacina. São aqueles grupos que, sem nenhum fundamento científico, são contra as vacinas. A gente conversou com vários oncologistas que disseram que essa relação é falsa. Eles explicaram que quem inventou essa fake deturpou uma orientação de um médico americano. Esse médico pediu para que as suas pacientes façam a mamografia ou antes ou um mês depois da vacina. E por que isso? Vou explicar. Porque a injeção no braço pode causar uma reação normal, que é o aparecimento de ínguas ali na região da axila. E em uma mamografia, isso pode confundir o diagnóstico. Ou seja, ao olhar o exame, o médico pode suspeitar que se trate de um tumor, mas é só um inchaço temporário. O aparecimento desses gânglios não tem relação nenhuma com o tumor. Quando eles são causados pela vacina, somem ali em cerca de um mês. E a gente procurou a instituição desse médico americano, que disse que essa orientação foi adotada para evitar exames desnecessários, evitar estresse nos pacientes. Eles reforçaram que as vacinas são seguras. Impressionante, né? A quantidade de notícia falsa que anda circulando por aí. Não é notícia, né? Exato. É coisa falsa mesmo, né? O que mais? E mais uma desinformação, né? Nesse caso envolvendo a vacina da Pfizer. Em um vídeo, um homem lê um trecho de um documento em inglês. O texto diz que é para se evitar sexo sem proteção, para evitar gravidez. Até aí, ok. O problema é que esse homem disse que esse trecho é um alerta da Pfizer para as pessoas que tomaram a vacina, porque caso engravidem o feto poderia ter má formação. Isso é mentira, gente. Na verdade, esse documento se trata de orientações feitas aos voluntários que participaram dos testes da vacina, isso lá atrás, e esse é um procedimento normal em testes de imunizantes, de acordo com as boas práticas internacionais. Em nota, a Pfizer nos disse que em qualquer estudo clínico que não prevê a participação de grávidas, se faz essa orientação para evitar a gravidez. O pesquisador da Fiocruz, Rafael Dália, diz que a indicação de usar métodos contraceptivos não é exclusiva da Pfizer, foi usada em testes de outras vacinas, é uma recomendação genérica para estudos de vacinação. E aí, essa orientação passa a não valer mais, ela cai quando a vacina é aprovada. E é o caso da vacina da Pfizer. Inclusive, os testes mostraram que a vacina da Pfizer é segura e eficiente para gestantes e ela está sendo aplicada, né, Mia, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Sem dúvida. Eu fico toda vez impressionada, me choco com essa quantidade de desinformação. É isso, Paula? É isso. As outras checagens estão lá no G1. Obrigada. Boa, Paulinha. Obrigada. Boa tarde para você. Até a próxima. Para você também. Tchau, tchau. Olha, com jogos suspensos por causa da pandemia, né, os times de várzea, que costumam movimentar ali as comunidades, deixaram a rivalidade do futebol ali de lado, tá? Se uniram para ajudar as famílias que tanto precisam, né? Segunda edição da campanha Várzea Sem Fome distribuiu hoje cerca de 200 cestas básicas na favela da Divinéia, na Zona Norte. A concentração, se está vendo aí, ó, foi no campo de futebol do Inajar de Souza, um dos mais tradicionais e populares times de várzea. As sacolas foram colocadas no campo, bem distantes umas das outras, para não ter aglomeração. Álcool em gel também foram distribuídos e as 47 toneladas de alimentos foram arrecadadas durante uma live ali, né, de 24 horas, com times de toda a capital, isso no começo do mês. Aí o pessoal pegando. A gente conversou com o diretor do time Inajar de Souza. Vamos ver, então? Várzea Sem Fome já vem fazendo essa campanha desde o início de março de 2019 para cá. Então, assim, a gente já fez uma primeira edição no ano passado, estamos fazendo a segunda já esse ano. Juntando as duas edições, vai dar aí quase aproximadamente 100 toneladas de alimento, através das captações das próprias entidades que fazem parte do Várzea Sem Fome, que conquistaram essa quantidade de cestas para serem distribuídas nas comunidades onde os times estão representados. Mais solidariedade para você. Durante a pandemia, as escolas de samba, que já fazem vários trabalhos sociais, né, assumiram uma responsabilidade ainda maior com a solidariedade. Caso da Dragões da Real, que não abandonou os componentes quando eles mais precisavam ali, tá? Vamos ver na reportagem aí do Henrique Silva. Eu acho que o papel da escola de samba ele é muito mais do que promover só a cultura. O papel da escola de samba ele transcende todos os nossos muros aqui e é um papel fundamental e impactante na vida de muita gente. Esse espaço onde eu estou agora era o escritório da Dragões.
que hoje é utilizado como depósito. Olha só, todas as doações, ó, elas estão armazenadas aqui. Então todo tipo de doação vem para cá, tanto de alimento quanto de roupa. Nós começamos a selecionar essas pessoas através de uma visita que a escola fez a todas as nossas baianas no final do ano para fazer uma entrega de uma cesta de Natal. O projeto consiste em visitarmos a casa dessas pessoas, ver o que nós podemos fazer para melhorar um pouco a condição de vida dela. E as cestas montadas aqui na sede da escola, elas são retiradas tanto aqui e eles levam também para alguns integrantes e quem foi cadastrado. Hoje a gente vai levar para 3 baianas que moram no Grajaú. O Juninho e o Baldo já estão aqui preparados para carregar o carro e eu vou acompanhar para a gente contar um pouquinho da história delas. Bora lá? Bora! Eu conheci a escola, ela não era nem a metade do que é agora, né? Mas desde o primeiro dia que eu cheguei lá, eu fiquei encantada com a escola. E o primeiro ensaio foi de deixar a gente sem fôlego. Depois que entrou essa pandemia, eu comecei a ficar muito doente, porque eu sofro de ansiedade, né? Não tem ensaio, não tem colegas, não tem, não tem ninguém, porque eu lá sou através na Dragões, né? Eu sou a que gosta de abraçar. É muito triste ser o carnaval. Eles ajudam a gente e a gente ajuda eles também. A Dragões, além das cestas, esse mês aqui, eles vão te ajudar de uma forma diferente, né? Olha, a minha casa, quando chove, entra água. Então eles vão aterrar meu quarto, para não entrar mais água, vão arrumar meu telhado, vão dar uma ajeitada, comprar algumas coisas que tá faltando. E se não fosse essa reforma deles, você conseguiria fazer isso? Não, eu nunca ganhei nada. De repente eu ganhei um presente desse, é uma coisa divina, de Deus mesmo. A gente pode estar ruim do jeito que for, mas quando tá chegando na época do carnaval, a gente deixa a doença no portão e vamos pra Dragões. Nossa, igual eu te mostrei no armário, né? O que tem ali é que vem de lá. O que tem aqui, a cesta tá ajudando demais, demais, demais. E o que eles vão fazer aqui? Parece que os meninos vão rebocar, porque... Tá? Não é rebocar, passar massa fina. E vamos pôr porta, que no meu banheiro não tem porta, você pode ver que só tem um pano lá. Ali também não tem uma porta. Tô sim, filho, muita expectativa. Qual que é a sua expectativa de ver sua casinha reformada, de ver tudo novo? Nossa, não sei te dizer, não. Você vai ficar emocionado? Tá feliz, esse choro é de emoção. Essa emoção é de felicidade. Quando a gente dá as mãos, a coisa flui, né? Parabéns, tá? Desde as 11 da manhã tá rolando o Carnaval Solidário no Sambódromo do AMB, uma ação social das 34 escolas de samba da Liga, que começou ali no dia 25 de abril, com a arrecadação de alimentos nas quadras das escolas, termina hoje com um drive-thru. Quem acompanha tudo pra gente é o Tiago Guerreiro, com quem a gente conversa ao vivo agora, né? Tiago, muito bem-vindo, boa tarde para você. Além da arrecadação, vai ter uma carreata, é isso? O pessoal tá se preparando por aí? É isso aí, Michele. Boa tarde a você, muito obrigado, boa tarde a todos. É isso mesmo, essa foi a forma que a Liga das Escolas de Samba encontrou, né, para matar a saudade do carnaval aqui em São Paulo. Afinal de contas, já faz mais de um ano que nós não temos carnaval aqui na capital. E funciona de que forma? De carreata, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, passando nesse momento a Dragões da Real. A Dragões da Real não foi coincidência, não combinei com o Henrique, eu vi a matéria dele agora. A Dragões da Real está passando aqui em formato de carreata. Então, como que funciona? O folião vem para cá com o seu carro, entrega a sua doação ali na área da concentração e depois ele pode acessar aqui uma rádio que foi separada justamente para poder acompanhar, né, os sambas enredo. E aí depois ele pode acessar aqui a Avenida do Samba, a Passarela do Samba, aqui no Sambódromo, e pode matar a saudade do carnaval, fazer o bem, ajudar as pessoas. Então, quem quiser participar, está mais que convidado. Esses portões estão abertos até às 16 horas. O folião pode trazer a sua doação e matar a saudade do carnaval aqui em São Paulo, Michele.
Ô, Tiago, que coisa bonita, né? Muito bacana ver isso. Se não dá pra gente curtir o carnaval como antes, porque ainda não há segurança, a gente precisa ter a vacina, né? Pelo menos a gente vê aí o pessoal, os carros desfilando pelo sambódromo do AMB, nesse gesto de solidariedade aí das escolas de samba. Muito bacana, então, essa ação que vai até às 4 da tarde. Parabéns aí, o pessoal. E eu te convido a participar desta edição do SP1, você sabe, hashtag SP1, rede social. E aí você dá seu palpite, sua opinião, comenta, faz junto aqui com a gente, Luiz. É emocionante ver e saber que o povo ajuda povo. Solidariedade é tudo. Muito bacana, né? O pessoal dos times de várzea, o pessoal das escolas de samba. E assim a gente vai caminhando nesse momento tão difícil para muita gente. Lindinaldo, muitos estão preocupados com a vacina da Covid-19, mas estão esquecendo de tomar a vacina da gripe. É isso mesmo, Lindinaldo. Apenas pouco mais de 20% do público-alvo foi vacinado na capital paulista até agora. O número ainda é muito baixo. Marcos, a baixa procura pela vacina da gripe é preocupante. Não podemos deixar de tomar. E vimos os alertas ali, né, na reportagem da Ananda Apple, do médico falando, tem chance, tem risco de morte, né? Infelizmente, precisa ter cuidado. Adilson, nossa população tem boa relação com campanhas vacinais, o que falta é vacina para conter esse coronavírus e retomarmos a rotina. Aí o Adilson se posicionando em relação à vacina da Covid-19 e a gente espera mesmo que chegue mais vacina. Muito obrigada pela sua participação aqui no SP1. Daqui a pouco, um levantamento mostra uma queda no número de pessoas testadas contra a Covid-19 no estado. Assunto para Cristina Mayumi. Enquanto isso, Michele, kits para testes não faltam para o Ministério da Saúde. Mais de 2 milhões estão perto da data de validade se não forem usados até o fim desse mês. Obrigada, Cris. Daqui a pouco a gente volta contigo. E ainda, a expectativa para vacinação em massa em Botucatu. No interior do estado, 80 mil pessoas devem ser imunizadas no estudo inédito da vacina de Oxford AstraZeneca. Agora, 12h e 27 minutos, você vê imagens aí do trânsito, Vale do Anhangabaú, mais intenso no sentido da Zona Sul. A gente volta já. Meio-dia e meia, SP1 de volta, contagem regressiva, sabe onde? Botucatu, no interior. A vacinação em massa dos moradores começa amanhã. A cidade vai ser usada ali num estudo inédito da vacina Oxford AstraZeneca. 80 mil pessoas devem ser imunizadas, então, nesse estudo. Gabriela Prado está acompanhando essa história. Tem os detalhes para a gente ao vivo, né, Gabriela? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Michele, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, esse estudo, os cientistas querem saber como essa vacina funciona na vida real, né? Então, eles querem saber se a Oxford AstraZeneca diminui o número de internações e como as doses se comportam ali, como é a imunização com relação às variantes da Covid-19. Para isso, eles vão vacinar toda a população adulta de 18 até 60 anos. São 80 mil pessoas. E só amanhã, no considerado dia D da vacinação em massa, eles esperam atingir 80% do público, ou seja, 60 mil pessoas. Para isso, 49 pontos da cidade foram transformados em posto de vacina. Esse é um deles onde eu estou, ó, tudo preparado já para o pessoal passar aqui. Eles vão passar por uma triagem de documentos para comprovar que são moradores de Botucatu, então tem um cadastro. E aí eles vêm, olha só, está tudo pronto para a vacina. Então a movimentação vai ser intensa amanhã, 2.500 voluntários vão trabalhar aqui para essa imunização em massa. A segurança na cidade também foi reforçada, já que as doses já estão aqui, armazenadas lá na Secretaria de Saúde para essa vacinação amanhã. Guardas municipais, a Polícia Militar ficam 24 horas para proteger essas doses, então. Muita expectativa aqui, Michele. Garanto que muita gente quer sentar aqui, ó, já está com o bracinho pronto para receber a vacina, né? Não tenha dúvida. 80 mil pessoas, então, poderão receber a dose da vacina da Oxford AstraZeneca em Botucatu nesse estudo. 80 mil, 60 mil a previsão amanhã, né? 80% do público-alvo. Obrigada, Gabriela. Boa tarde para você, bom trabalho. Número de pessoas testadas contra a Covid-19 no estado caiu 34% em abril em relação a março. Menos testes, fica mais complicado, né, gente? Saber como é que está avançando a doença e mais difícil também prevenir. Enquanto isso, chama a atenção aquele número de testes PCR que estão ali parados no galpão do Ministério da Saúde em Guarulhos.
São mais de 2 milhões de kits que vão perder a validade até o fim do mês, kits para o país inteiro, né? Cristina Mayumi está lá, tem os detalhes para a gente ao vivo. Tá, na verdade, é uma UBS, onde as pessoas com sintomas agendam teste na rede pública, né, Cris? Fala para a gente o que você tem de notícia para a gente. Boa tarde, bem-vinda. Isso mesmo, Michele. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A qualquer sintoma, as pessoas precisam procurar uma unidade de saúde para serem testadas. A Organização Mundial da Saúde recomenda, inclusive, que quanto mais testes, melhor. Assim dá para monitorar, inclusive, aquelas pessoas que não têm sintomas. Monitorando todo mundo, dá para ter um controle maior da doença e a gente consegue não deixar que a Covid se alastre tanto sem controle. Só que aqui no Brasil, a orientação é fazer o teste apenas com sintomas. Uma das explicações seria a falta de testes, principalmente no início da pandemia. Mas como mostrou a CPI da Covid, mais de 2 milhões de testes estão parados no galpão do Ministério da Saúde no aeroporto de Guarulhos. Esses testes que poderiam estar aí disponíveis por todo o país, ajudando no combate à pandemia. E além de intensificar os testes, cada um também tem que fazer a sua parte. A gente não pode deixar os cuidados de lado. Vamos ver na reportagem. O irmão do Givanilson testou positivo para a Covid-19. Assim que soube, avisou a família. Nós fizemos um churrasco aí, né? Fizemos uma bobagem, fazer um churrasco. Aí tava com nós aí eu fico preocupado, né? Eu tô com cansaço, um pouco de falta de ar, mas em mim não deu febre, não deu nada. Quando o Givanilson procurou o PS Maria Antonieta, na Zona Sul, não quiseram testá-lo. Depois, ele foi até uma UBS, que marcou o exame para a próxima segunda-feira. E não deram nada, mandaram ficar de quarentena, nada, entendeu? Tanto faz. Mandou só em segunda-feira lá pra mim fazer o teste, só isso. Não falaram mais nada. Quando uma pessoa tem contato com um doente ou está com algum sintoma, a orientação é procurar uma unidade básica de saúde para marcar uma consulta e um teste PCR. E quanto maior for a testagem, mais dá para saber qual o atual cenário da pandemia. Mas o Estado ainda testa muito menos do que deveria. Em março, pico da pandemia, foram cerca de 550 mil PCRs feitos pelo sistema público. Em abril, o número caiu para 360 mil, queda de 34%. Ao mesmo tempo em que São Paulo testa menos do que deveria, mais de 2 milhões de testes estão parados, correndo risco de perder a validade no galpão do Ministério da Saúde em Guarulhos. Eles vencem este mês. O problema que a gente está tendo é que estamos em um pior momento da pandemia, é um momento onde a gente deveria estar intensificando a testagem e aumentando massivamente a testagem para começar a controlar o vírus e diminuir os casos. E o que estamos fazendo, estamos mostrando que estamos reféns de somente estar conseguindo detectar o pior momento da pandemia por as pessoas que agravam e apresentam sintomas, procuram hospitais. Então, temos uma falta de controle sobre a pandemia no Estado. E esse exame, o quanto antes for feito e quanto mais exame for feito, a gente consegue traçar, né, um melhor diagnóstico para combater a doença. O governo do estado disse estar com estoque abastecido e que todos os testes estão dentro do prazo de validade, aqui o governo de São Paulo. A secretaria informou também que segue o protocolo do Ministério da Saúde de priorizar o exame em sintomáticos. Aí, sobre os testes parados e perto de vencer, o Ministério da Saúde disse que eles serão substituídos pela fornecedora sem custo adicional. Já sobre o caso do Givanilson, que a gente mostrou aí no comecinho da reportagem, foi mandado para casa no primeiro atendimento no pronto-socorro, a prefeitura disse que ele fez a triagem, mas foi embora antes da consulta. Bom, vamos falar com ele? César Tralli, tá lá, ó, Jornal Hoje, Apostos, com todas as informações do Brasil e do mundo, né, Tralli? Prazer falar contigo, boa tarde. Oi, Michele, boa tarde, prazer é todo meu, boa tarde para todo mundo aí, né, ligado sempre no SP1. Eu sempre digo que é o cardápio de notícias mais completo de São Paulo. É hora de almoçar com muita informação de qualidade. Bom, olha só, daqui a pouco no JH, a gente vai falar de toda a situação do mutirão de vacinação contra a Covid-19 em várias capitais. Tem Salvador, por exemplo, em que a mobilização é para proteger com a Coronavac mais de 60 mil pessoas que estão com a segunda dose atrasada. Porto Alegre também, o foco é a segunda dose da Coronavac, está atrasada para cerca de 70 mil pessoas por lá. Muita fila por tudo que é canto, Baixada Fluminense, olha isso.
Fila em Duque de Caxias, gente esperando para tomar vacina desde ontem. Essa situação terrível, né, da falta de imunizante, as vacinas vão chegando a conta-gotas, acabam, o povo fica na mão, na frustração e não chega mais. E claro, a gente fala da escalada da violência em Israel, situação super crítica por lá ainda. Um ataque aéreo na faixa de Gaza matou 8 crianças, 2 mulheres da mesma família palestina. O único sobrevivente é um bebê. E teve um outro ataque aéreo que atingiu o prédio da agência de notícias Associated Press e também da TV Al Jazeera. E claro, a gente vai aqui no Jornal Hoje atualizar o estado de saúde do prefeito licenciado aqui de São Paulo, o Bruno Covas. Vocês já falaram no SP1 e a gente continua aqui nessa questão tão importante também. É isso, Michele. Daqui a pouco a gente se vê no JH. Combinadíssimo, então, Tralli. Retomaremos também esse assunto aí do prefeito licenciado Bruno Covas. Obrigada, Tralli. Bom jornal. O Jornal Hoje começa logo depois do Globo Esporte. Beijo, bom jornal para você. Até mais, valeu. Tchau, tchau. A freguesia do Ó, na Zona Norte, um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, pode virar aí um polo cultural, gastronômico, também turístico. Ali na região do Largo da Matriz, que tem muitos bares e restaurantes. Projeto de lei, gente, foi aprovado essa semana aí na Câmara Municipal e o objetivo é aquecer a economia. As casas centenárias fazem parte da memória do bairro, que nasceu em torno do Largo da Matriz como pouso de bandeirantes há quase 440 anos. A freguesia do Ó, na Zona Norte, é quase tão antiga quanto a cidade de São Paulo. Ainda hoje ela guarda um jeitão de cidade do interior, apesar dos seus mais de 142 mil moradores. A tradição convive com uma vida cultural agitada. São 55 bares e restaurantes próximos ao largo e uma casa de cultura municipal. Mas apesar de todo mundo já ter ouvido falar da freguesia, muitos ainda não conhecem o bairro. Estamos num bairro bem antigo, uma cidade do interior, dentro de São Paulo, que não é divulgado. Quer dizer, acaba que só no boca a boca, né? Só no boca a boca, só quem conhece. E quem conhece, vem. Um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal nesta semana pode ajudar a desenvolver o potencial econômico do bairro. A criação do polo cultural, gastronômico e turístico da freguesia do Ó promete trazer mais visitantes e movimentar mais a economia local. A ideia é fortalecer, com a ajuda da prefeitura, a divulgação das atrações, investir em urbanismo e capacitar trabalhadores para melhorar a qualidade dos serviços. Eventos a região também tem de sobra. Festas religiosas, sempre com muita comida, fazem parte do calendário da cidade. A ambição é fazer o bairro crescer, mas só na mente e nos planos de lazer de paulistanos e de turistas. Preservar essa alma interiorana em plena capital é justamente o que pode tornar a freguesia maior do que é hoje, nos negócios e na cultura. No projeto, empreendedores deram sugestões. Para o Norberto, dono há 34 anos de um dos restaurantes mais famosos do bairro, é preciso rever as rotas de ônibus. Tentando fazer fluir um trânsito melhor, de repente desviar ônibus para as paredes não ficarem tremendo, caminhão. O Ladair, dono deste bar, aposta em cursos para os funcionários. Curso de inglês, curso de barman, cursos gratuitos para profissionalizar quem está na área e quem não está na área. E a Ana Paula sonha com um bulevar no Largo da Matriz, onde fica o bar dela. Importante, assim, para as crianças, quando virem ter o espaço, não ter nenhum risco, e ser bem seguro e ficar bem família mesmo. São ideias que ainda serão estudadas. Para o professor de Economia Criativa da Fundação Getúlio Vargas, o projeto tem tudo para dar certo, se valorizar a história da freguesia e beneficiar também os moradores. Um aparelho cultural interessante que não é só utilizado pelas pessoas que vão eventualmente no museu e vão no restaurante, vamos supor, esse programa de lazer. Também pelas escolas. Então, são coisas que devem ser pensadas em termos de políticas públicas no sentido de gerar riqueza local, gerar renda local, mas também gerar benefícios para a coletividade. Quando a gente ressalta a cultura e a história, né, de cada região, a gente ressalta o povo dessa região. Os empreendedores ali que participarem do projeto recebem o selo Amigo da Freguesia do Ó e têm prioridade em eventos de rua organizados pelo Polo. O projeto de lei vai agora para aprovação do prefeito e aí é uma ótima ideia, né, para os eventos que a gente espera. Estava comentando aqui que a gente espera que voltem o quanto antes, depois que essa pandemia acabar, depois que a gente vencer ela. Antena Paulista, amanhã vai mostrar como é que está a obra de ampliação do Museu do Ipiranga. Vamos ver, né? Detalhes com Carlos Tramontina.
Olá, boa tarde a todos. Um museu e suas descobertas. O restauro do Museu do Ipiranga revelou um descuido na manutenção. Uma tinta errada colocou o prédio centenário em perigo. E a nossa equipe foi a primeira a entrar na área subterrânea do museu. Um detalhe importante está aqui no teto, feito de concreto pigmentado com a cor de terra, para ficar bem próximo do original da terra que tinha aqui. Tem outra reportagem exclusiva, a homenagem aos 700 anos da morte do italiano Dante Alighieri. É o maior mural sobre a Divina Comédia fora da Itália e fica aqui na capital. E ainda, os rumos da gastronomia com Walter Mancini, dono de 5 restaurantes no centro da cidade. Se continuar o home office, nós teremos muitos problemas com o almoço. Pode isso fortalecer à noite. Por quê? Você confina a pessoa durante o dia, ela quer a liberdade à noite. Eu te espero amanhã no Antena Paulista, logo depois da Santa Missa. Valeu, Tramontina. Tenho certeza que você aí de casa ficou olhando aquele prato que ele mostrou ali no Antena Paulista e ficou de boca cheia, né? Oh, hora do almoço, delícia. Sua participação aqui nas redes sociais, vamos ver o que a Alessandra escreveu. Sinceramente, não sei o que mais me impressiona. Quem inventa essas fake news ou quem acredita nessas barbaridades? Lamentável. Ela comentando sobre o fato ou fake, né? Sobre as fake news. Écio, partiu Sambódromo, bora participar do Carnaval Solidário. Opa, tirei. Aqui com máscara, fotinho, vou voltar a foto do Écio só pra gente dar uma olhada. Isso mesmo, Écio, valeu. Marcelo, é simplesmente inacreditável, 2 milhões de testes vencendo em um galpão. A reportagem que a gente falou, né? 2.300.000 testes ali do Ministério da Saúde. A minha rainha tá vacinada, a vacina é vida, ouvi não, olha só que beleza, carteirinha na mão, parabéns, é isso aí, ó, vacina sim, gente. É isso, quanto mais rápido a gente conseguir imunizar a população, mais rápido a gente conseguirá sair dessa, se Deus quiser. Tiago, minha mãe Eliana tá vacinada, estamos muito felizes, parabéns, dona Eliana, parabéns a todo mundo, olha o orgulho dela ali, toda bonitona com a máscara de poá, de bolinha. Ricardo, Michele, boa tarde. Opa, eu e a Anne, quando vamos ter uma revanche do Ding Dong? Nossa! A Anne levou muito a melhor, né? Não sei se eu vou querer essa revanche, não. Acho que eu traumatizei, gente. A seguir, a gente atualiza as últimas informações aqui no SP1, né? Do estado de saúde do prefeito da capital, Bruno Covas. Quem está de olho nisso pra gente é o Filipe Mancuso. Filipe. Michele, a família continua no quarto ao lado de Bruno Covas. Como a gente disse, o estado de saúde do prefeito é muito grave e o quadro clínico, segundo a equipe médica, é irreversível. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Combinado, então, Filipe. Obrigada pelas informações. Aí você vê o trânsito no corredor norte-sul. Deve estar tendo algum problema. Olha só o congestionamento aí no sentido do pessoal que está indo para a Zona Sul. Agora, 12h46, a gente volta já. Meio-dia e 47, de volta com o SP1. Apesar da queda do número de mortes diárias, as internações em UTIs no estado vêm crescendo aí nos últimos dias. Aqui na capital tem um hospital que está de novo, gente, com 100% dos leitos ocupados. Isso é um risco para quem procura atendimento, porque não dá para ser o mais adequado, né? Já que as equipes estão sobrecarregadas. Aí, no dia 11 de março, quando a taxa de ocupação dos leitos estava ali em 84%, ou seja, bem menos do que o pico do colapso, que foi no dia 1º de abril, com mais de 92% dos leitos de UTI lotados, um paciente não conseguiu ser internado no Hospital do Mandaqui. Isso mesmo com os sintomas graves, como mostra aí o repórter Anselmo Caparica. A Letícia e o André apresentaram sintomas da Covid-19 no início de março. Depois de 8 dias, ele piorou. A saturação dele começou a ficar instável e ele começou a ter febre. No dia 11 de março, a saturação dele bateu em 90. Aí a gente ficou em alerta, né? Falamos com alguns médicos e aí eles orientaram da gente procurar ir para o hospital, para procurar o Sistema Público de Saúde.
Eles foram até o Hospital Estadual do Mandaqui, na zona norte de São Paulo. Aí pediram para ele fazer uma tomografia, exame de sangue. A gente esperou aproximadamente 2 horas para sair o laudo da tomografia. E aí já tinha constatado o comprometimento de mais de 50% do pulmão dele. Esse é o laudo da tomografia feita no hospital, que mostra comprometimento de mais de 50% da capacidade pulmonar de André. No prontuário fornecido pela família, a médica do pronto-socorro indica o paciente para internação. O médico plantonista, na hora, ele falou que tinha uma autorização para internar ele, mas ele não achava que ele precisava ser internado, porque o André estava andando, estava falando. A Letícia gravou a conversa que teve com um profissional de saúde, liberando o André para voltar para casa. Mas por ele não estar com 50% do pulmão, não é o caso dele internar e entrar com uma medicação, doutor? Não há necessidade, porque vai recuperando, ele é jovem, tudo, não vai recuperar. Ele, por decisão dele, ele achou melhor liberar o André. No dia seguinte, o André piorou ainda mais e eles voltaram para o mesmo hospital. Segundo a família, não passaram nem pela triagem e foram atendidos por outro profissional. A médica falou a mesma coisa, que era normal, sendo que a saturação dele já estava batendo em 85 e a médica alegando que era um quadro normal e mandou a gente voltar para casa. E aí no dia 12 ele foi piorando, até que uma hora bateu a saturação em 80, 79 e assim, aí não tinha mais o que fazer, entendeu? Levei ele para um hospital particular. Na hora internaram ele, colocaram ele no oxigênio, já deram remédio na hora para ele. Este médico da Sociedade Brasileira de Infectologia explica os critérios que são considerados para a internação. Somente a saturação abaixo de 94, 93, 92, 91 já é um dos critérios que conta para a internação. Um outro critério muito importante é a tomografia computadorizada de tórax. A tomografia de tórax mostra o grau de comprometimento pulmonar causado pelo SARS-CoV-2 vírus que leva à Covid-19. Comprometimentos entre 25% a 50% já acendem um sinal de alerta, já acendem a luz amarela, principalmente em pacientes que tenham maior risco de evolução para a gravidade. André ficou 21 dias internado no hospital particular, 1 semana entubado. Perdeu 20 quilos nesse período, mas venceu a Covid-19. Recebeu alta no dia 3 de abril. A direção do Hospital do Mandaqui informou que o caso do paciente André está sendo analisado por uma comissão médica interna e que esta apuração vai indicar quem foi o responsável por André não ter sido internado. Agora, a luta da Letícia e do André é para pagar a conta do hospital particular, que ficou em cerca de R$300 mil. Eles até abriram uma vaquinha online para conseguir o dinheiro. Ele é autônomo, eu trabalho com eventos, faz 2 anos que a gente não tem eventos, né? Então a gente não tem condição de arcar com uma conta dessa. Que sufoco, né? Que situação, né? Você fica, vou internar no hospital particular ou fica aqui sofrendo? Agora fica essa conta aí. Pois bem, a direção do Hospital do Mandaqui, né? O Anselmo Caparica falou, né? Informou que o caso do André foi encaminhado para a Comissão de Ética Médica da unidade, que vai avaliar então a conduta dos profissionais que atenderam o paciente. A gente começou a valer à meia-noite um lockdown em Batatais, no interior do estado. O município registrou nos 13 primeiros dias de maio mais de 84% dos casos de abril, né? Que foi considerado o pior mês da pandemia até agora. Não tem mais vagas na Santa Casa. Olha a situação. Quem mostra é o Dirceu Martins. Este lockdown de 17 dias é o mais longo do estado desde o começo da pandemia. Até o dia 31 de maio, ficam fechadas as lojas e os serviços estão suspensos. Os supermercados e as mercearias que vendem gêneros alimentícios, comida, eles podem funcionar até segunda-feira. Depois disso, precisam também fechar e trabalham só em sistema de delivery. Esse lockdown foi necessário porque, desde o começo de abril, 36 pessoas morreram por causa da doença aqui. 100% das vagas de UTI estão ocupadas e, por isso, existe uma grande preocupação com a piora da pandemia. O que não fecha? Os postos de combustíveis podem funcionar das 6 da manhã até as 8 horas da noite, sem loja de conveniência, e as farmácias e as clínicas médicas também podem atender. Fora isso,
tudo fechado em Batatais. Aí as informações do Dirceu, né, para a gente ver que não dá para baixar a guarda ainda, né, gente? Vamos com cautela. Vamos agora para o estúdio do Globo Esporte falar com a Gabriela Ribeiro, que está lá a postos e vai falar tudo sobre a semifinal do Paulistão. Tá tudo definido já, Gabi? Boa tarde. Boa tarde, Mi. Tá tudo definido, viu? Os jogos ontem à noite, é claro que o Globo Esporte de hoje vai falar muito sobre essa reta final do Campeonato Paulista. Ontem à noite, o São Paulo venceu a Ferroviária no Morumbi. A gente tá vendo aí o gol do Gabriel Sara, um dos gols do São Paulo, né? E no outro jogo, em Bragança Paulista, o Palmeiras despachou o Bragantino com esse gol aí do Rony, que a gente está vendo também. Vamos trazer todos os detalhes das semifinais do Paulistão. Os jogos já são amanhã. E também tem um material especial sobre os 100 dias para a Paralimpíada de Tóquio. Como está a preparação dos atletas brasileiros nessa contagem regressiva. Daqui a pouquinho, 1h da tarde, estou esperando logo depois do SP1. Estou esperando, Mi. É assim, juntinho. É a gente acabando aqui, passando a bola para você. Gabi, valeu, obrigada. O Globo Esporte começa coladinho com o SP. Valeu, bom jornal. Tchau, tchau. Olha, vamos voltar a falar sobre o estado de saúde do prefeito licenciado Bruno Covas, né? Filipe Mancuso está lá acompanhando a movimentação no hospital, onde ele está internado, e tem as informações atualizadas para a gente. Filipe, com você. Michele, boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos. A família continua no quarto ao lado de Bruno Covas, né? O prefeito da cidade, ele está numa unidade de terapia semi-intensiva. Uma curiosidade, algumas pessoas procuram jornalistas, pessoas veem a movimentação da imprensa e vêm até nós, por exemplo, né? Chegou um senhor agora e mostrou a foto que ele tirou com o Bruno Covas, né, numa inauguração. Ele se diz fã do prefeito Bruno Covas. Agora há pouco também um senhor veio para cá, ajoelhou em frente ao hospital, com um terço na mão, fazendo orações, pensando, né, dando vibrações positivas aí para o prefeito Bruno Covas. A situação do prefeito é realmente bastante delicada. A última atualização, o último boletim médico aqui do Sírio-Libanês saiu ontem por volta de 7 da noite. A equipe que cuida do prefeito, desde o início do tratamento contra o câncer, diz que o quadro clínico dele é irreversível, ele está à base de sedativos e também de analgésicos. Agora eu queria fazer um histórico de como o câncer se originou. A doença começou a se manifestar de fato em outubro de 2019, depois que o Covas veio aqui até o Sírio-Libanês com uma infecção de pele, uma erisipela. Durante os exames, os médicos encontraram um tumor maligno na cárdia, que é uma estrutura que funciona como uma válvula entre o estômago e o esôfago. Covas tinha também linfonodos aumentados ao redor do pâncreas e apresentou ainda um nódulo no fígado. Ele passou por sessões de quimioterapia, imunoterapia, que é um tratamento novo, e também de radioterapia. O tratamento foi bastante efetivo no início. Só que em fevereiro deste ano, depois que o prefeito Bruno Covas teve uma licença médica de 10 dias, esse câncer voltou a ganhar terreno no corpo do prefeito Bruno Covas. No dia 15 de abril, o prefeito voltou a ser internado e novos exames apontaram novas lesões aí no fígado com metástase nos ossos, né? Mais precisamente da coluna e da bacia. Além disso, foi preciso fazer um dreno para retirar o acúmulo de líquido da região dos pulmões. Agora, falando do mês de maio, o que acontece? O prefeito Bruno Covas, no começo do mês, ele começou a se sentir mal, veio aqui até o hospital num domingo e antecipou o tratamento contra o câncer. Estava previsto mais para frente, mas por causa dessas dores ele veio até aqui e foi justamente no dia que ele anunciou que ia se licenciar do cargo de prefeito. Na segunda-feira, no dia seguinte, exames mais detalhados identificaram uma hemorragia, um leve sangramento no local do tumor inicial. O prefeito foi submetido a uma endoscopia para tentar, né, estancar esse sangramento. Ele chegou a ser levado para a UTI, foi entubado, mas no mesmo dia ele foi extubado e foi transferido para a unidade de terapia semi-intensiva. Nesses últimos dias, a gente vem acompanhando a movimentação do prefeito Bruno Covas nas redes sociais, sempre muito ativo, postando fotos com visitas que ele recebe, com o governador João Dória, com o Ricardo Nunes, com a família, muito ativo, inclusive nas situações da cidade. E
chama a atenção essa piora, né? Esse agravamento no quadro clínico do prefeito de quinta para sexta-feira. Como eu disse, os médicos nesse boletim disseram que o quadro clínico do prefeito é irreversível. A gente continua acompanhando toda a movimentação aqui no Hospital Sírio-Libanês e qualquer novidade a gente volta com mais informações. Torcendo pelo prefeito. É com você, Michele. É isso, Filipe. Na torcida aqui, né, por uma melhora, infelizmente com essa notícia e o boletim divulgado pela equipe médica e pelo hospital de quadro irreversível, nós seguiremos de olho. Então, qualquer coisa, por favor, nos chame e durante toda a programação a gente volta com informações, né, sobre isso. Vamos para a rede social, dar uma olhada aqui no que você está mandando para a gente, o seu comentário, a sua participação aqui conosco no SP1. Você sabe que a gente fica sempre muito feliz quando você participa com a gente, né? Raquel, ainda bem que o André não morreu, né? O Hospital do Mandaqui, as autoridades pintam um cenário de ordem, acolhedor e cuidador da saúde, mas a realidade é essa, igual ao caso do André. Mostramos a reportagem ali que o Anselmo Caparica nos trouxe, né? Mostrando a situação que ele não conseguiu a internação no Hospital do Mandaqui, teve que ir para um hospital particular. Ainda bem que ele se recuperou, ficou com a conta. Sandra Monte, a pandemia não acabou, gente. Cuidado, né? A gente viu aí a notícia de lockdown, aí dias de lockdown em Batatais, no interior. Gisela, nossa solidariedade e respeito a toda a família do nosso prefeito licenciado Bruno Covas. Neste momento tão difícil, todo o nosso carinho, força e fé. É isso, né? Carinho, pensamento positivo. Muito obrigada aí pela sua participação, por estar aqui junto com a gente. A gente vai encerrar essa edição do SP1 aí, mostrando umas imagens para você. Aí, ó, falamos do trânsito na 23 de maio, né? Pois então, temos dois problemas aí. Interdição no meio aí, manutenção do canteiro central, tá, gente? Que vai acontecer. E tem poda das plantas que ficam ali nos muros, né? No corredor da 23 de maio. Por isso também tá dando essa lentidão no trânsito em alguns pontos aí da 23 de maio. E aí, Aricanduva também com trânsito complicadinho no sentido da marginal do Rio Tietê, né? Excesso de veículos por aí, tá? Se esse é o seu caminho, vai com calma, vai com tranquilidade e paciência. Se você quiser rever alguma reportagem, você sabe aí na tela para você, ó, Globoplay. Daqui a pouco, SP1 todinho, inteirinho para você lá. 1 hora e 1 minuto. Boa tarde, bom sábado. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.